pessoal é muito ansioso. Na hora que o preço estava caindo aqui ontem, anteontem, né? O que aconteceu? Vocês começaram a ver comentários desse tipo nos meus vídeos. E agora, campeão, você não falou que jamais cairia abaixo de 60k? Parece que o guru que nunca erra, errou. Disse aqui o nosso pequeno gafanhoto. O pequeno gafanhoto esqueceu somente que nós estamos falando sobre o fechamento do dia. Eu, que já sou burro velho, aproveitei para, ao invés de ficar comentando no YouTube, fazer dinheiro. Quanto eu fiz em 15 minutos, pessoal? Eu fiz aqui, como vocês podem ver, 9.449 dólares de lucro. Eu fiz mais de 50 mil reais de lucro em 15 minutos. Por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas. Que é tudo isso pelo ridículo preço de R$19,66 por mês. Apesar de não existir um impacto instantâneo do halving, não é como se o preço fosse dobrar amanhã, o mercado pouco a pouco se ajusta a essas alterações de oferta e demanda, no caso aqui de oferta de Bitcoin, e o preço tende a se elevar no longo prazo. Mas dá para a gente entender o funcionamento disso, digamos, dividindo em algumas partes num período de um ano ou um pouco a mais? Sim! Como que funciona? 6 meses antes do halving, aqueles que já possuem informação privilegiada, os insiders, aqueles que já conhecem o mercado, já começam a acumular mais Bitcoin. Isso faz com que o preço dobre entre 6 meses antes, que no caso aqui do ciclo atual aconteceu aqui ó, em outubro de 2023, portanto o preço nessa época estava em 34 mil dólares, e o preço dobra até o halving, portanto deveríamos esperar um halving ao redor de 68 mil dólares. Nesse momento, como vocês podem ver na tela, o preço está em 64 mil dólares, ou seja, praticamente o que eu estou falando, né? Praticamente dobrando. Isso devido a essa força dos insiders, aqueles que conhecem o mercado e já acumularam Bitcoin, fazendo o preço subir. Acontece que, de agora, do halving, para 6 meses para frente, o preço dobra de novo. Aí devido justamente ao reequilíbrio de mercado, o ajuste dos mineradores, que agora precisam ajustar sua receita, afinal, eles estão perdendo metade dela. Eles que hoje mineram cerca de 6 bitcoins por bloco, né, ganham essa recompensa, agora vão passar a receber somente 3. Isso tem um impacto muito grande na atividade deles. E esse reajuste deles também gera aí uma mudança de preço para o Bitcoin, geralmente levando ele em 2 vezes, dobrando o preço. Portanto, se o preço atual está em 64 mil dólares, ou seja, ao redor de 60 mil dólares, podemos esperar que o preço daqui a 6 meses esteja ao redor de 120 mil dólares. E é essa segunda subida forte que faz a gente entrar num terceiro estágio, que é um estágio de FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o povo desesperado para comprar porque não querem perder o bonde. Meu Deus, o meu amigo enriqueceu, todo mundo está ganhando dinheiro, Bitcoin é acima de 100 mil dólares. E aí a galera entra com tudo no mercado, fazendo o preço geralmente triplicar ou quadruplicar a partir daí. Portanto, se a gente está falando de 120 mil dólares, se a gente dobrar somente, já levaria o preço a 240 mil dólares. Mas geralmente é mais do que isso. Eu vou provar essas 3 fases para vocês, mostrando aqui os ciclos anteriores. Se eu voltar aqui então para 2017, tá? Esse é o ciclo aqui, ó, o halving de 2016, foi em julho, portanto, 6 meses antes seria justamente aqui em janeiro. Em janeiro, nós fechamos num valor de 368 dólares. O dobro de 360 é mais ou menos 700 dólares, né? Então, na data do halving, deveríamos estar ao redor de 700 dólares. E adivinha, pessoal, o preço ali foi de 680 dólares, ou seja, praticamente os 700 dólares. Dobramos de preço de 6 meses antes até a data do halving, como eu comentei com vocês. E o que eu disse sobre a segunda fase, vamos dobrar de preço do halving, que aconteceu em julho de 16, para frente. 6 meses depois de julho, vai cair aqui, ó, em janeiro. E em janeiro, o preço atingiu o valor de 1.115 dólares. O dobro de 600 seria 1.200, bateu em 1.120. Ou seja, praticamente dobramos mais uma vez o valor, confirmando o que eu falei para vocês.
E daqui para frente, como eu falei, né, nos próximos 12 a 18 meses, o preço vai triplicar ou quadruplicar. Nesse caso aqui foi muito mais do que 2, 3, 4 vezes. O preço saiu aqui da faixa dos $1.000 e foi bater lá em cima em $20.000, ou seja, foi 20 vezes de valorização a partir daí. Esse foi o tamanho do FOMO, do desespero das pessoas entrando no mercado numa fase já lá na frente, que você não precisa esperar para entrar. Você está entrando agora no halving. No próximo ciclo, ou seja, o halving de 2020, maio de 2020, acontece parecido, mas essa primeira fase foi um pouco diferente. 6 meses antes de maio de 2020, a gente cai aqui em novembro de 2019, onde o preço estava aqui, ó, o fechamento foi $7.500. O dobro de 7.500 deveria levar a gente para $15.000 na data do halving lá em maio de 2020. Mas isso não aconteceu. A gente fechou aqui no halving em $8.500. Então, bem abaixo do previsto, tá? Apesar do preço estar acima, ainda é muito abaixo do dobro que a gente esperava. Por que isso aconteceu? Porque tivemos um evento, pessoal, logo aqui, ó, próximo ao halving, em março de 2020, que foi catastrófico e totalmente fora dos padrões, chamado pandemia. Isso acabou baixando essa valorização esperada para a data do halving. Mas tudo bem. O que aconteceu 6 meses depois dessa data? Bom, $8.500 aqui no halving vezes 2, deveríamos ter um preço de $17.000 6 meses à frente. 6 meses para frente de maio, isso vai cair em novembro de 2020. Então vamos chegar aqui no último dia de novembro. Está aqui. O fechamento foi em $19.700. Então a gente esperava ali dobrar o preço, ou seja, chegar ali ao redor de 17.000 e fechou em 19.000, ou seja, dobrou como esperado. E a partir desse momento para frente, 12 a 18 meses para frente, esperaríamos que o preço dobrasse, triplicasse ou quadruplicasse. Então se pegar aqui 20.000 vezes 3, a gente bate aonde? Em $60.000. Exatamente o topo do ciclo, lá nos 65, $69.000. Então, mostrando para vocês que é exatamente assim que acontece nos ciclos, tá? E aconteceu também nos 6 meses anteriores, para agora dobrando o preço. O que vocês esperam que vai acontecer 6 meses para frente de abril? Final de outubro desse ano, outubro de 2024, o Bitcoin deveria estar com valor ao redor de $120.000, ou seja, acima do tão esperado $100.000. E eu vou aproveitar que eu estou com esse gráfico aberto, que é o gráfico diário do Bitcoin, para mostrar para vocês o acerto que a gente teve na hora que falou que o preço ficaria passeando dentro desse canal amarelo até depois do halving. A gente não teria uma queda para baixo aqui dos $60.000. Não fecharíamos nenhum dia abaixo de $60.000. Isso não aconteceu, tá? Apesar dessa última queda que a gente teve acontecendo ontem aí, né? Onde o preço ele chegou aqui, ó, fazer um pavio nos 59.672, mas fechou bem acima disso, né? Fechou acima de $61.000. A gente percebe que esse canal, assim como nos ciclos anteriores, vem sendo respeitado e tende a continuar sendo respeitado daqui para frente. Leva semanas para o preço romper a alta histórica a partir de agora, tá? Então, o topo do canal está em $74.000. É esse rompimento que vai fazer o preço disparar absurdamente. Isso vai levar semanas, tá? Mas o pessoal é muito ansioso. Na hora que o preço estava caindo aqui ontem, anteontem, né? O que aconteceu? Vocês começaram a ver comentários desse tipo nos meus vídeos. E agora, campeão, você não falou que jamais cairia abaixo de 60k? Parece que o guru que nunca erra, errou, disse aqui o nosso pequeno gafanhoto. O pequeno gafanhoto esqueceu somente que nós estamos falando sobre o fechamento do dia. E não fechamos nenhum dia abaixo dos $60.000 e o preço, como previsto, depois de encontrar o fundo do canal, voltou a subir. Eu, que já sou burro velho, aproveitei para, ao invés de ficar comentando no YouTube, fazer dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu entrei na minha maravilhosa conta da Coinex, que está aberta aqui para vocês, vim aqui em Futures e entrei no trading de futuros para alavancar feito um alucinado em Bitcoin, porque é assim que eu faço, é assim que eu confio no meu trabalho. Se eu falei para vocês que o canal ia segurar, eu vou colocar a minha pele em jogo, a minha pele em risco. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, fiz uma alavancagem de 50 vezes em Bitcoin comprado, né? E vou provar para vocês aqui o que aconteceu. Clicando aqui no meu histórico de posição, vocês estão vendo todas as minhas alavancagens, e essa aqui foi a do dia
Como vocês estão vendo, 18/4, também conhecido como ontem, né? Na virada do 18/4 para hoje. Olha só, 11h59 e 50 segundos. Ou seja, praticamente meia-noite cravado eu fechei a minha posição, tá? Porque foi a hora que o Bitcoin caiu, pouco antes, né? Eu abri essa posição nos $59.900, como vocês estão vendo aqui, com 7 Bitcoins, tá? Alavancado em 50 vezes, né? E saí no 61.300. Quanto eu fiz em 15 minutos, pessoal? Eu fiz aqui, como vocês podem ver, $9.449 de lucro. Eu fiz mais de R$50 mil de lucro em 15 minutos. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu segui aquilo que eu falo. Na hora que o preço caiu para o fundo do canal, assim como eu fiz aqui atrás também, eu entrei alavancado para ganhar dinheiro. Se vocês olharem minhas posições aqui na Coinex, vocês vão perceber que de 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações de alavancagem de 50 vezes em futuros, eu só errei a primeira, que eu não sabia fazer direito, né? Então eu errei, mas errei pouco. Então, se você errar, erre rápido e erre pouco. Então, eu perdi $212. Depois eu ganhei $66. Depois eu ganhei 2.364, 1.660, 2.819, 9.449. Ou seja, geralmente fazendo aqui entre 100% e 200% de lucro num curto período de tempo. Claro, se você quiser aprender a fazer isso, você pode se inscrever no nosso curso Profissão Trader. Vai aparecer em algum lugar aqui. Mas voltando aqui para o meu gráfico, esse canal maravilhoso que está sendo respeitado perfeitamente, como eu passei para vocês, essa formação que a gente está vendo é uma formação clássica de livro de trading. E eu provo para vocês trazendo essa imagem aqui. Estão vendo um padrão de reacumulação Wyckoff. Isso é muito tradicional. Está aqui o livrinho mostrando como é que funciona esse padrão de acumulação. E aqui estão vendo o preço do Bitcoin seguindo exatamente o que o padrão manda, né? Ele acumulando reacumulando nesse canal. E você tem uma fase A, uma fase B, onde vem encontrar o fundo aqui, que a gente encontrou também, né? Depois sobe, bate no topo do canal, desce, como vocês estão vendo aqui, ó, desce e entra na fase C. Essa fase C, ele costuma cair um pouquinho abaixo da linha anterior, como a gente viu acontecer ao bater nos 59.600, né? E depois ele volta a subir com força, buscando o topo desse canal e finalmente rompendo lá na frente. Como vocês podem ver, isso pode levar meses, tá, pessoal? A gente pode passar de maio, por exemplo, reacumulando nesse canal antes desse rompimento, que vai fazer o preço disparar com muita força, tá? Como vocês podem ver aqui no padrão, ele sobe muito rápido. É capaz de dobrar, passar dos 74 para 100, 120, 130, numa velocidade muito rápida. É o que a gente vê em todos os ciclos. Estão vendo aqui, ó, 2011, 2013, ó, bear market, fase de queda, depois fase de acumulação, quando rompe essa fase, entra em bull market, boom, dispara, né? 2014, 2017, mesma coisa. 2018, 2021, mesma coisa. E agora, 2022 e 2025, a mesma coisa. Ó, bear market, reacumulação, vamos passar agora pelo halving e vamos entrar em bull market. Absurda. Papel moeda derretendo seu poder de compra feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese. Eu vou acumular o máximo de bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos, como nação, construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora.